Aí. Então, vamos para a nossa segunda aula, né? Desta manhã maravilhosa, ensolarada lá fora, mas nós estamos o quê? Em casa, não é mesmo? E permaneceremos assim por algum tempo. Bom, então eu vou dar. Espera aí rapidinho. Ai, meu Deus. Ai, não peguei o caderno. Tô falando com a Jéssica aqui. A gente está preparando um negócio aqui. Olha, conta isso logo. Ai, a senhora disse que é coisa boa, por favor. Conta Coisa logo. boa. É coisa boa. Ajoelhou, tem que rezar. Conta. Vocês já vão ver. Olha, Conta. Vai, Isso, fala. Vocês já vão ficar sabendo. Então vamos lá, gente. Então, ó, ficou faltando, então, eu concluí essa aula aí de alterações intestinais, tá? Eu tinha falado de diarreia inicialmente com vocês, né? Quais são as células que são afetadas, a interação das bactérias com essas células, como que o sistema imunológico associado aí aos intestinos, né? Ele responde às infecções, né? Quais são as consequências para o animal, dependendo do tipo de célula do epitélio intestinal que é afetada. Então, se são afetadas células dos enterócitos, por exemplo, por uma bactéria, essa diarreia, ela tem início, né? Essa enterite, ela tem início agudamente, logo que a infecção acontece, e o que é diferente quando a gente tem a infecção das células tronco, do epitélio intestinal. Porque quando a gente tem a infecção das células tronco, vai demorar um pouco mais de tempo para que a capacidade absortiva do animal seja alterada, né? Então, demora um pouco mais de tempo para os sinais clínicos acontecerem. Bom, falamos das funções das diferentes células que compõem o epitélio intestinal. E aí eu ia começar a falar sobre as alterações intestinais, tá? Então, alterações, assim, morfológicas, intestinais, quais são as que a gente vai estudar nesse momento? Então, a gente tem anomalias do desenvolvimento intestinal, obstruções intestinais por enterólitos, aqui não é C, é enterólitos, impactação, constrição e obstrução, intussuscepção, ilho paralítico, enteropatias, deslocamentos intestinais, doenças vasculares e doenças do epitélio e da lâmina própria. Essas doenças do epitélio e da lâmina própria foram aquelas doenças infecciosas que a gente já viu, né? Então, doenças infecciosas virais e bacterianas que a gente já falou. Então, vou começar aqui a falar de anomalias do desenvolvimento, tá? Gente, mais comum do que a gente imagina são as atresias do trato digestório. O que é atresia? É quando uma parte do sistema digestório não se desenvolve. Por que disso? Podem ter várias causas. Pode ter causa genética associada, pode ter uma alteração durante o desenvolvimento desse embrião. Esse embrião pode ter sofrido a obstrução do fluxo sanguíneo para alguma parte do corpo dele que estava em desenvolvimento. E uma vez que esse fluxo sanguíneo ele é obstruído, aquele órgão que iria se desenvolver não vai se desenvolver, tá? Essas obstruções do fluxo sanguíneo podem ser causadas por anomalias do desenvolvimento, causas genéticas, ou por alguma infecção que aconteceu na mãe e que passou para o feto, ou por algum tipo de mau posicionamento do feto, torções de órgãos em desenvolvimento, que acabam obstruindo, então, o fluxo sanguíneo para algum órgão, tá? Então, atresia, a gente fala de atresia de algum órgão,
Então, a gente vai falar de atresia anal, atresia de cólon, atresia de duodeno. É quando não existe essa parte do órgão, ou esse órgão está completamente obstruído. Isso é atresia. E a gente tem estenose. A estenose é uma redução do diâmetro do órgão, mas ainda assim existe uma luz de diâmetro bem pequeno por onde conteúdo pode continuar passando. Então, a gente tem a estenose e a atresia. A estenose e a atresia, elas são denominadas de acordo com a região afetada. Então, a gente vai falar atresia anal, atresia de íleo, duodeno e etc. As causas possíveis, como eu falei para vocês, lesão mecânica dos vasos sanguíneos no feto, então durante o desenvolvimento fetal, tá? Aqui tem uma imagem de um suíno, vejam a patinha aqui, de um suíno com atresia anal. A atresia anal é mais comum do que a gente imagina e acomete todas as espécies de animais domésticos. Quando a gente encontra um animal com atresia anal, ele pode sobreviver, ele pode nascer e sobreviver durante um período. É claro, por que ele sobrevive durante um período? Porque ele está se alimentando, o alimento entra, chega até a alça, é degradado, chega até a alça intestinal, é absorvido, e isso mantém o animal vivo durante um período. Mas, com o tempo, o acúmulo de bolo fecal, de massa fecal dentro das alças intestinais, acaba levando esse animal a enterite, né? Não sem diarreia, porque ele vai ter atresia anal. Então, leva uma inflamação das alças intestinais, a uma impactação dessa massa de resíduos que estão sobrando dentro dos intestinos, e isso vai levar o animal à morte. Mas, se ocorre o diagnóstico da atresia anal antes do quadro clínico mais grave se instalar, é possível fazer a correção cirúrgica e reestabelecer o orifício anal no animal, tá? Isso vocês vão ver lá em técnica cirúrgica. Então, felinos nascem com atresia anal, cães, é relativamente comum. E aí, diagnosticando isso, você faz o procedimento cirúrgico e o animal vive normalmente. Claro, dependendo. Pode falar. Pessoas também, né, prof? Isso, exatamente. Uhum. Pessoas também. Dependendo, é claro, da extensão dessa atresia, né? Se a gente tiver atresia de reto, cólon, intestino todo, aí fica mais difícil da gente fazer a anastomose, a ligação desses tubos que compõem o trato digestório. Mas se você tem só atresia anal, você consegue reestabelecer essa ligação, a anastomose, e aí você consegue reestabelecer o fluxo normal de resíduos e o animal vive naturalmente. Fala. Só uma pergunta, essa anestesia em animais, por exemplo, filhotes que acabam de nascer, não tem como fazer cirurgia, né? Tem, tem sim. Você pode fazer Com sim. dias de vida já? Porque a gente já perdeu por causa disso, animais da nossa ninhada por conta disso, de nascer assim. Pode sim, pode ser feito procedimento cirúrgico. É claro, né? É um procedimento cirúrgico arriscado. É a mesma coisa que você operar animais mais velhos, é você operar filhotinhos recém-nascidos, tá? Mas uma colega minha, a Carolina Lakovics, ela fez a cirurgia de um filhote de gato com atresia anal. Eu não sei quantos dias ele tinha, ele não era filhotinho recém-nascido, tá? Então os olhos já estavam abertos, inclusive. Então, assim, e ele tinha atresia anal. Então, ele sobreviveu durante um bom período com atresia anal, tá? E daí, depois perceberam da ninhada que ele era o que não estava defecando, levaram lá e ela fez a cirurgia, reestabeleceu o orifício anal e aí o animal sobreviveu. Então, assim, Flavinha, eu não sei dizer qual a idade mínima para realizar uma cirurgia, mas assim, desde que você use procedimento anestésico adequado, tenha os instrumentos, né, cirúrgicos adequados para fazer a cirurgia e anestesia, você consegue sim fazer cirurgias em animais muito jovens ou muito velhos. Depende muito da habilidade desses veterinários. Tinha bastante, então, casos, Flávia, de atresia anal?
Então, professora, nós tivemos 2 casos de ninhadas diferentes. Então, por isso que a professora falou que talvez pode ser genético, alguma coisa assim, né? Mas foram ninhadas diferentes. Foram, no caso, os reprodutores diferentes. Por isso que a gente não conseguiu, tanto que o veterinário não conseguiu fechar o diagnóstico, porque ele falou, se fosse da mesma ninhada com o mesmo reprodutor, poderia ser problema do reprodutor. Mas como era outro reprodutor, porque era outra raça também, então a gente teve esse problema. Aí, no caso, ele não quis fazer a cirurgia porque ele achou que não compensaria, não valeria a pena, o risco era muito grande, que é um risco muito grande Sim. de você conseguir realizar esse procedimento, porque é muito complicado, né? E aí, aí ele acabou vindo a óbito. O procedimento cirúrgico em si, eu acho que não é tão complicado, porque ele é relativamente comum de ser realizado. Mas eu acho que o que pega mesmo aí, no teu caso, era a idade desses animais, e talvez o que o veterinário tinha disponível para ele fazer a cirurgia, sabe? Se ele tinha experiência mesmo dele, sabe? De fazer esse tipo de procedimento. E assim, é isso que eu tô falando. O problema de cirurgia, gente, a maior parte dos problemas estão relacionados com a anestesia e com as doenças secundárias do animal, né? Então, a gente, sempre que tem um animal velho que precisa fazer uma cirurgia, os veterinários optam por falar: ah, não recomendo fazer a cirurgia porque é muito arriscado. Mas tem muita gente por aí operando animal velho com sucesso. Então, assim, vai muito da habilidade, da ousadia, né, do veterinário em fazer isso. E daí, assim, também o que pega você optou por fazer a cirurgia. Aí o animal vai a óbito na mesa cirúrgica, né? Eu não sei como é o procedimento dos veterinários por aí, mas eu acredito que pelo menos parte da cirurgia, do que foi consumido, você vai ter que pagar, né? E aí, então, fica nessa balança, né? De será que vale o risco? Vale eu pagar por esse procedimento? Daí o animal morre, né? Então, tipo, tem várias coisas que têm que ser pensadas. E acho que por isso que às vezes eles acabam falando isso, sabe? É muito arriscado, você vai gastar dinheiro e a gente não sabe se o resultado vai ser bom e etc. Mas essa cirurgia de reconstrução de períneo, às vezes chamam, você vai utilizar a própria musculatura do períneo para reestabelecer essa comunicação com o ambiente externo. É bem interessante. Depois, se vocês quiserem buscar artigos na literatura que falam sobre esse procedimento cirúrgico, tem diversos. Mas lá em técnica cirúrgica vocês vão ver também alguma coisa a respeito disso. Então, eu acho, Flavinha, que fica mais nesse sentido, sabe? Do medo de arriscar, sabendo que o risco é extremamente alto de perder aquele animal, de fato. Quem mais quer falar? Thalissa, ia falar alguma coisa? Eu, prof. Duas coisas. Carolina é aquela do banho do coração? Como é? A Carolina que você falou é aquela do banho do coração, que estava lá naquele dia? Não. Não? Ah, Não. tá. Aquela anestesia para Clinifel também, né? Ah, legal. Não, é a Carolina Lakovics, é minha colega de turma. E a segunda, ali tá que causas possíveis, lesão mecânica de vasos sanguíneos no feto. Como que seria essa lesão? Então, Por batida? Então, ai meu Deus, Pandora. Peraí. A gente pode ter torções durante o desenvolvimento embrionário que levam à obstrução de vasos sanguíneos, ou infecções da mãe que passam para o feto e que causam a obstrução do fluxo sanguíneo na região, Ah, beleza. tá? Obrigada. Nada. Megacólon, gente. O que é megacólon? O próprio nome dele já diz, né? O cólon grande. E o cólon fica grande e repleto de fezes. O que acontece com o cólon? Normalmente, ele perde a responsividade para o sistema nervoso autônomo, tá? Então, normalmente é doença hereditária, que causa alteração no desenvolvimento do plexo mioentérico e submucoso. Lembram desses plexos? A gente tem as camadas intestinais, né? As camadas do intestino,
E entre as camadas musculares, que a gente tem as fibras musculares dispostas em 2 sentidos, né? Sentido longitudinal e sentido circular. Entre essas 2 camadas, a gente tem o que é chamado de plexo mioentérico. São neurônios que estão presentes nessa região e que eles induzem a contração rítmica constante dos órgãos do trato gastrointestinal. E a gente tem o plexo submucoso, que fica abaixo da mucosa. Então, a gente tem o epitélio, a mucosa, e aí a gente tem o plexo submucoso. Então, também são neurônios que auxiliam ali a fazer o movimento dos músculos liso que compõem a parede do trato gastrointestinal. Então, alguma alteração genética pode levar ao desenvolvimento de megacólon, tá? Ou o megacólon também pode ser desenvolvido em animais por algum trauma que lesiona nervos que vão inervar o cólon. Então, isso acontece muito em animais atropelados, por exemplo, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de um artigo. Olha aqui, Flavinha. Felino de 22 anos foi, submetido a uma colectomia total. Então, remoção completa de cólon. Então, um animal de 22 anos. Quem é que tem coragem de operar um animal de 22 anos e fazer um procedimento cirúrgico desse tão extenso e complexo, né? Então, a gente tem que começar a se desafiar mesmo a fazer isso para a gente aprender a lidar com esses pacientes, tanto veterinário, cirurgião, quanto anestesista, né? O anestesiologista, tá? Então, olhem só, a radiografia desse animal, né? Então, a radiografia do animal mostra a parte do cólon e reto dilatado e repleto de um material, né? Esse material são fezes que estão ali já impactadas. E aí, o que acontece? Foi feita a remoção do segmento do cólon. Então, olha o tamanho dessa alça intestinal em comparação com as outras alças intestinais aqui embaixo, ó. Né? Então, tá bem aumentado de tamanho. Deixa eu só ver o que tá. Tá bem aumentado de tamanho. E aí, o procedimento é cirúrgico mesmo. Faz o tratamento cirúrgico, reduz o tamanho da alça intestinal, remove a parte que está parada, sem movimento, e liga diretamente com o ânus do animal. E aí, o funcionamento intestinal retorna ao normal, né? Esse negócio aqui que tá aparecendo... Pronto, deixa eu ver funcionar. Outra... O que é esse negócio? Tem um negócio que tá aparecendo aqui que tá me incomodando. Mas, enfim... Outro animal que pode desenvolver cólon paralítico ou megacólon são equinos que têm uma distribuição de pelagem específica. Então, são os equinos que são chamados overo. O que é essa pelagem overo, né? A pelagem overo é quando o animal tem partes do corpo que são brancas. Então, normalmente, membros, sendo que um dos membros pode não ser, como é o caso desse animal. Ele tem uma pata completamente branca, o membro torácico esquerdo completamente preto, mas os outros 3 membros são brancos. Ele tem a parte lateral do corpo e abdômen brancos, excluindo a região dorsal. E ele tem também... Meu Deus, Pandora! E ele tem também a parte lateral do pescoço amarela. E muitas vezes inclui face também, tá? Então, esse animal é um animal que tem pelagem do tipo overo, tá? Qual que é o problema? Quando você cruza 2 animais overo, você tem a chance de nascer animais com diferente distribuição de pelagem. Existe lá 25% de chance dele nascer completamente preto, 25% de chance dele nascer completamente branco. E aí, quando nasce um filhote completamente branco, a gente tem o que é chamado de síndrome, tem um filhote que vai desenvolver o que é chamado de síndrome do overo letal. Por quê? Porque é uma característica genética, então essa é uma doença hereditária, que faz com que os gânglios do cólon, os gânglios nervosos do cólon, não se desenvolvam. Aí a gente tem um filhote com aganglionose colônica.
E o que acontece? Esse animal nasce, se alimenta, aparentemente está tudo normal, mas aí, com até 72 horas após o nascimento, ele começa a apresentar cólicas e vem a óbito. Justamente devido a essa parada do cólon e essa infecção, essa enterite grave que acomete esse bichinho, tá? Então, a gente tem um monte de cavalo branco por aí, só que são cavalos que não têm essa descendência ou essa ascendência, né? São animais que vêm de cavalos brancos ou, enfim, que vêm de cruzas que não de animais com pelagem do tipo overo, tá? Então, a ganglionose colônica, ela é uma doença autossômica hereditária. O gene, o que esse gene faz? Ele vai alterar a migração da crista neural. Então, durante o desenvolvimento embrionário, a gente tem a formação da crista neural. A crista neural vai ser o conjunto de células a partir das quais surgem os nervos. Se a gente tem uma alteração na migração dessas células, a gente vai ter alterações nervosas. E nesse caso, altera, então, a distribuição de melanócitos, porque os melanócitos da pele são derivados da placa neural, da crista neural, e de gânglios intestinais. Então, o recém-nascido ele vai apresentar cólica, ele não expulsa o mecônio. O que é mecônio? Alguém sabe o que é mecônio? Primeiras fezes do animal lá, né? Isso mesmo. As primeiras fezes que ele vai eliminar, é isso mesmo, tá? Então, ele não vai expulsar o mecônio. Esse já é um dos primeiros sinais, né, dessa afecção nesse animal, além da coloração e da ascendência dele. Então, tem falha na formação desses nervos do intestino grosso. E aí, consequentemente, a morte do animal, se ele não for tratado, submetido a um procedimento cirúrgico emergencialmente. Aí a gente entra em outra parte das alterações intestinais, que são as obstruções. Então, enterólitos e impactação extremamente comuns em equinos, né? Quem já pôde acompanhar a professora Jéssica, ela faz esses tipos de procedimentos cirúrgicos, né? Esses enterólitos, como que eles se formam? Então, normalmente, tem algum objeto metálico que o animal ingeriu durante a sua alimentação. Então, sei lá, fragmentos de metálicos que estão dispersos lá no pasto. E aí, em torno desse objeto metálico, começa a se agregar outros tipos de materiais, outros tipos de minerais. Essas pedras de estruvita, como está descrito aqui, que se depositam em torno do objeto metálico, elas são ricas em fosfato, por exemplo, que é um mineral. Esse mineral ele vai se depositando em torno desse objeto metálico justamente por uma atração química que existe entre esses átomos, né, essas moléculas. E aí começa a se formar essa massa dentro do intestino do animal. Também é muito comum acontecer impactação quando a gente administra antihelmínticos para equinos, quando a carga parasitária do equino é muito alta. Então, a gente tem que tomar cuidado, vocês já devem ter visto isso lá em Parasito, a gente tem que tomar cuidado com a administração de antihelmínticos em animais que têm carga parasitária muito alta, porque esses parasitas morrem todos de uma vez, se embolam dentro da alça intestinal do animal e formam uma massa que fica parada, normalmente em algumas porções do intestino, que são essas porções que têm curvas muito acentuadas, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, equinos são muito susceptíveis, muito sensíveis, então tem que tomar cuidado com a administração de antihelmínticos também. E essas enterólitos, essas pedras, normalmente acabam se alojando na flexura pélvica ou no cólon transverso. Então, a gente tem aqui a flexura pélvica, aqui nessa região, e o cólon transverso. Então, são essas regiões onde ficam paradas esses enterólitos. E aí, uma vez que você tem um enterólito parado ali, uma massa parada dentro da alça intestinal, isso vai começar
a causar uma inflamação do intestino, da alça intestinal, vai permitir a inflamação, causa o edema dessa região, então permite um fluxo maior de bactérias, por exemplo, da luz intestinal para a parte interna do corpo do animal. Se isso permanece durante muito tempo, isso pode levar o animal a desenvolver uma septicemia, pode levar o animal a parar de defecar. E aí vocês já conseguem imaginar todo o quadro clínico que se estende a partir disso, né? Então, equino apresentando cólicas, sofrendo muito, deitando e rolando no chão de tanta cólica que ele está apresentando. Sem contar as toxemias que podem vir decorrentes dessa penetração de bactérias no corpo do animal. Constrições com obstruções. Então, quando a gente falou de esôfago lá no início, eu falei para vocês que o esôfago ele cicatriza de uma forma anormal, fazendo estenose do órgão. É a mesma coisa que vai acontecer aqui nesses exemplos. Então, toda vez que a gente tem a cicatrização de algum ferimento intestinal, a gente pode ter o desenvolvimento de uma constrição da luz intestinal. Essa constrição ela surge porque ocorre a fibrose do tecido normal da alça intestinal, porque é o processo de cicatrização normal, ele leva à fibrose. E isso leva à redução do lúmen, tá? Então aqui a gente trouxe artigos aqui como exemplo para vocês. Estenose retal em porcos associadas com Salmonella typhimurium, que também acomete aves, causando paratifo. E circovírus suíno do tipo 2. Né? Então, uma infecção aí concomitante do circovírus com salmonelose. Circovírus que acomete também alças intestinais. Então, o que a gente observa nos suínos? O intestino, isso aqui, tudo aqui é reto, e a gente tem aqui essa região final do reto que está com uma estenose. A porção anterior à estenose, ela vai sofrer dilatação, justamente para poder acomodar todo esse bolo fecal que está ali dentro. A acomodação desse bolo fecal enorme acaba levando à compressão de vasos sanguíneos que irrigam a parede do órgão, e isso leva à necrose de partes da mucosa retal, aqui no caso. E a porção que fica estenosada, normalmente ela vai se apresentar com uma coloração mais esbranquiçada, porque o fluxo sanguíneo que vai para aquela região, ele é comprometido. Então, a gente tem acúmulo de sangue nessa região que está anteriormente à estenose, e a região posterior à estenose, ela apresenta-se com fluxo sanguíneo reduzido, e por isso a coloração dela fica mais clara. Como o animal tem um aumento de volume de partes das alças intestinais, a gente vai observar animais com o abdômen aumentado. Então, observem esse porquinho aqui, observem essa barriguinha aqui, ó. Observem essa barriga aqui, ó. Isso aqui não é uma barriga normal, isso é uma barriga aumentada, dá para perceber que ela está aumentada. Então, a gente observa alterações do flanco. E a gente também pode observar prolapso de reto. Por que isso acontece? Porque o reto, ele fica tentando eliminar aquele conteúdo que está presente ali. E como que ele fica tentando eliminar? Ele aumenta a força dos movimentos peristálticos. Aumentando a força dos movimentos peristálticos, ele vai empurrando tudo o que tem pela frente, inclusive a mucosa intestinal. Então, começa a correr o prolapso da alça intestinal para a parte externa do ânus, tá? Que é isso que está mostrando aqui na figura desse animal, tá? Então, aqui um exemplo de estenose de reto que pode acontecer em suínos infectados por salmonela. Alguém quer falar alguma coisa?
Então, tá bom. Outro tipo de alteração das alças intestinais que é relativamente comum são as intussuscepções. Essas alterações, gente, que a gente está vendo de alças intestinais, elas são coletivamente chamadas de nó nas tripas. Já ouviram falar disso? Sim. Então, é Sim. muito comum, assim, as pessoas mais antigas falarem, ah, ele tá com nó nas tripas, ele foi lá fazer cirurgia e tal, né? Então, nó nas tripas, elas são um conjunto aí de alterações intestinais que acometem o ser humano, né? A gente usa para se referir a gente. E dentre essas alterações, as intussuscepções. Então, o que que é isso? Observem essa figurinha aqui que ela tá bem didática, ó. Intussuscepção é quando uma parte da alça intestinal entra dentro de outra parte da alça intestinal. Isso é uma intussuscepção, tá? Então, o segmento intestinal, ele invagina para o interior do segmento distal a ele. O segmento intestinal invagina para o interior do segmento distal a ele. E aí forma uma dobra ou várias dobras na mucosa. E aí, o que que vai acontecer, gente, com essas dobras todas aqui? Qual é a consequência disso? Obstrução. Obstrução do fluxo, né? Do fluxo sanguíneo. Sim. E aí, a gente vai ter o quê? Necrose. Necrose. Pronto, né? Então, ó, a gente tem obstrução do fluxo sanguíneo, necrose, começa, né, com aquelas alterações de degeneração celular que vocês já conhecem e acaba levando à necrose. Então, por que que isso acontece? Normalmente isso está associado com irritabilidade intestinal e hipermotilidade. E acomete principalmente animais mais jovens. Por quê? Porque os animais mais jovens são mais suscetíveis às enterites. E uma vez que a gente tem enterite, a gente tem hipermotilidade intestinal, porque a gente tem diarreia acontecendo nesse animal. Então, a gente tem hipermotilidade intestinal, o que predispõe o animal ao desenvolvimento das intussuscepções. Outra coisa que é muito comum são felinos com corpo estranho linear. Então, é comum acontecer, deixa eu ver, isso daqui, ó, né? Então, corpo estranho linear em felino. O que que acontece? Quando o felino ele ingere um corpo estranho linear, porque eles brincam muito com fios, enfim, ele acaba ingerindo isso. É muito comum que esse fio ele fique preso na parte inferior da língua do animal, no frênulo lingual, tá? Fica preso ali. Então você observa que o animal tem um corpo estranho linear. Agora, qual é o comprimento desse corpo estranho linear até onde ele está chegando dentro do trato gastrointestinal? O animal pode até engolir um pedacinho de barbante que estava enrolado. Mas aí, com os movimentos peristálticos, isso vai se desfazendo e esse corpo estranho linear fica ao longo de todo o trato gastrointestinal, podendo chegar até as alças intestinais. E uma vez chegando lá nas alças intestinais, pode desenvolver, então, as intussuscepções. Qualquer corpo estranho, parasitas que estão presentes nas alças intestinais, eles induzem aumento da motilidade para tentar eliminar aquilo que está na luz intestinal. E aí, com isso predispõe o animal à intussuscepção. Pode falar. É por isso que quando a gente tem algum animal em casa também, e sai alguma coisa no ânus dele, nunca deve se puxar, né? Porque você pode fazer isso. Exatamente. Porque você não sabe qual é a extensão disso, né? Aonde que ele está parado, se ele está ligado com algum órgão ou se ele está livre já para ser removido. Quando a gente puxa esses corpos estranhos, a gente pode causar lesão da mucosa e também, quem sabe, desenvolver uma intussuscepção. Isso mesmo. É isso, Ita. Em animais idosos, gente, quando a gente encontra intussuscepção em animais idosos, a gente pode desconfiar de neoplasias, são as causas mais comuns, tá?
Então, a neoplasia causando irritação da mucosa, está encostando na mucosa intestinal ou induzindo a hipermotilidade intestinal, depende do tipo de neoplasia que a gente está falando. Aí você vai ter também o desenvolvimento de intussuscepções. Então, qual que é a fisiopatologia da intussuscepção? Então, a gente tem estrangulamento do retorno venoso com dilatação e congestão do órgão. Estágios mais avançados vão apresentar exsudação de fibrina na superfície serosa, levando à aderência intestinal. Então, o que que é isso? Quando as alças intestinais elas estão em contato, isso irrita também a serosa, a parte externa, a membrana externa que recobre as alças intestinais. Então, isso causa uma irritação. É um processo normal do corpo, na tentativa de eliminar esse contato, ele começa a secretar líquidos que vão lubrificar a região. Só que aí ele secreta esse líquido e essa aderência, essa união ali, essa ligação não se desfaz. Com o tempo, isso começa a inflamar, faz edema dessa região, os vasos sanguíneos se dilatam, e junto com esse líquido que está sendo secretado, também começa a extravasar proteína. E aí, quando a gente tem proteína, a proteína, ela causa uma mudança da viscosidade desse líquido, e isso vai fazendo com que esses órgãos fiquem cada vez mais grudados, unidos um com o outro. E é isso que leva à aderência das alças intestinais, tá? Então, dependendo isso é procedimento cirúrgico para fazer correção também. Então, dependendo do estágio que você pega essa intussuscepção, você pode ter que fazer remoção apenas da parte que está adentrada, do intussus, se chama intussuscepto, a parte que está dentro, que está invaginada. Você pode fazer só a remoção do intussuscepto, ou você pode ter que fazer a remoção de todo o fragmento que está envolvido na intussuscepção, porque eles podem estar aderidos. Dependendo, se isso permanece por muito tempo, antes do animal morrer, ele pode eliminar a parte da alça intestinal que estava intussuscepta nas fezes, se isso se mantém por muito tempo. E daí, uma vez que ocorre o despregamento dessa alça intestinal necrosada, destruída já, você vai ter uma grande contaminação bacteriana, septicemia, e aí esse animal já vai a óbito muito rapidamente, tá? Então, dependendo do estágio de desenvolvimento da intussuscepção, a alteração, o procedimento cirúrgico vai ser mais ou menos invasivo. Então, isso que vocês falaram, né? Ocorre a obstrução dos vasos sanguíneos com isquemia e necrose. Fatores determinantes para o desenvolvimento de perfurações, né? Nas alças intestinais e rupturas intestinais tardias. Isso que eu falei para vocês de eliminação de parte de alça intestinal nas fezes dos animais. Então, intussuscepções. Outra alteração intestinal, íleo paralítico. Então, o que acontece? O íleo simplesmente para de se movimentar. Quais são as causas disso? Manipulação extensa durante cirurgia ou peritonites. Então, o que acontece? Quando a gente encosta numa alça intestinal, vocês vão ver isso durante as cirurgias, que a alça intestinal, ela responde. Ela responde como? Se contraindo. Sabe, é que nem parasitas, vermes. Quando você encosta num parasita, esse parasita também, como um mecanismo de defesa, ele se desvia desse toque, né? Da mesma forma respondem as alças intestinais. Você encosta nela, ela leva um tempo, ela se contrai, né? Ela se movimenta. E durante procedimentos cirúrgicos, abdominais, a gente acaba tendo que manipular bastante as alças intestinais. Com isso, a gente causa uma hiperexcitação dos neurônios sensoriais e da musculatura. Posteriormente, como uma resposta a essa excitação exacerbada, vem uma
parada do funcionamento da inervação da região do ilho. E aí a gente entra no quadro do ilho paralítico. Como que é a fisiopatologia do ilho paralítico? Quais são as consequências? Como que isso se desenvolve? Então, ó, a manipulação do intestino vai ativar nociceptores, que são sensores de dor. Por que que estimula nociceptores? Porque nas alças intestinais, a gente tem sensores de estiramento da alça intestinal. Então, quando a gente encosta na alça intestinal, ou quando a gente pega a alça intestinal para manipular, colocar de um lado para o outro, para a gente ter acesso, por exemplo, a rim, que está mais posicionado na porção dorsal do corpo do animal, você tem que afastar o intestino. E isso faz com que você manipule o intestino. Quando você manipula o intestino, esses nossos receptores são ativados, porque é como se você estivesse comprimindo a alça intestinal. E para eles é como se você estivesse estirando a alça intestinal. Então, ele está emitindo sinal de distensão da parede. Além desses mecanorreceptores. Então, causando descarga nervosa muito intensa. E essa descarga nervosa muito intensa leva ao quê? Ativação adrenérgica intestinal. Ativação adrenérgica, ela induz a motilidade intestinal ou ela reduz a atividade intestinal? Reduz. Reduz, exatamente. É a ativação colinérgica do parasimpático que induz motilidade intestinal. Então, uma vez que a gente tem ativação de nociceptores e mecanorreceptores de forma muito intensa, o animal está sentindo muita dor. Muita dor vai fazer a ativação do simpático. E isso vai fazer com que o intestino reduza a motilidade. Isso leva, então, a uma disfunção do sistema nervoso autonômico. O simpático, que é inibitório para o trato gastrointestinal, torna-se hiperativo no período pós-operatório. O efeito estimulante do parasimpático fica inibido. E aí a gente tem a parada do funcionamento do ilho. Os macrófagos residentes e os leucócitos recrutados produzem grandes quantidades de óxido nítrico e prostaglandinas, que impedem a contração das fibras musculares lisas da parede intestinal. Justamente por quê? Porque percebe-se como se o órgão estivesse inflamado. E aí, numa tentativa de combater essa inflamação, reduz-se a motilidade dessa parte do intestino, do ilho, tá? Então, o ilho paralítico, ele está normalmente associado com procedimento cirúrgico extenso. Então, para a gente evitar o ilho paralítico, tem algumas manobras ou algumas atitudes que a gente pode tomar para evitar isso. Como, por exemplo, medidas pré-operatórias. Já sei que eu vou fazer uma cirurgia onde eu vou ter grande manipulação de alça intestinal. Então, o que eu vou tomar de medida pré-operatória? Evitar o jejum prolongado. Por quê? Porque se você faz jejum prolongado, você estimula que o trato gastrointestinal fique parado. Então, a gente não quer isso, a gente quer que ele continue funcionando, para reduzir a chance de fazer uma parada da inervação intestinal. Evitar preparação intestinal. Então, o máximo que der é uma cirurgia contaminada. Você vai ter que tacar antibiótico nesse animal no pós-cirúrgico. Então, já que você sabe que é uma cirurgia contaminada, que você sabe que você vai ter que fazer um tratamento intenso nesse animal pós-cirúrgico, com antibióticos, então tenta, na medida do possível, não fazer uma preparação intestinal tão intensa. Controle da dor. Então, usar bastante analgésicos e anti-inflamatórios para você evitar a ativação daqueles nociceptores. Medidas intraoperatórias. Cirurgia minimamente invasiva. Isso aqui é clássico, né? Isso é padrão. A gente sempre tem que fazer a cirurgia com o menor grau de invasividade quanto possível. Medidas pós-operatórias. Controle da dor e deambulação precoce do animal. Então, colocar esse animal para caminhar o quanto antes após o procedimento cirúrgico abdominal.
Isso tem várias consequências aí, né? Então, uma vez que você fez o procedimento cirúrgico abdominal e coloca o animal para caminhar, você pode ter problemas nas suturas que você fez, que elas podem fazer deiscência, né? Se abrir. Você pode ter o aumento da motilidade intestinal e dos movimentos desse animal, podem levar a movimentações das alças intestinais, permitindo então passagem de bactérias para dentro do corpo do animal, tá? Mas, para evitar o ilho paralítico, se ele foi muito manipulado, coloca o animal para caminhar o quanto antes. Alimentação precoce e considerar também medicamentos pró-cinéticos, que induzem a movimentação das alças intestinais. Tudo isso para evitar esse ilho paralítico. Professora, Diga. entendi. Depois do pós-operatório, tem que colocar o animal já para andar? Essa é a ideia. Uhum. Assim, né? Ele vai se recuperar da anestesia. E aí, após a recuperação anestésica, o quanto antes, se você conseguir, já coloca esse animal para caminhar. Ah, tá. Valeu, professora. E aí a gente entra aqui em outros casos, né? Como os casos de deslocamentos intestinais. Hérnias e encarcerações, internas ou externas. Então, hérnia, vocês já sabem, né? É quando a gente tem um orifício natural do corpo e, através desse orifício, passa parte de um órgão. Isso é uma hérnia. Então, as hérnias podem ser internas, quando a gente tem deslocamento, por exemplo, de alças intestinais por orifícios naturais, ou patológicos da cavidade abdominal. Então, orifícios patológicos, como hérnia umbilical, que é isso que está mostrando aqui nesse bezerrinho, né? Hérnias para a cavidade torácica. Então, a gente pode ter parte de alças intestinais, de estômago, passando pela hérnia, pelo orifício esofágico do diafragma, pelos orifícios das artérias aorta, do esôfago, enfim, e passando para a cavidade torácica. Então, isso é uma hérnia interna. A gente também pode ter hérnia interna de parte de alça intestinal adentrando as cápsulas que recobrem os órgãos, como cápsula renal, e também o peritônio que está aderido com a parede dorsal do corpo dos animais. Então, o peritônio, ele recobre internamente toda a musculatura abdominal e todos os órgãos da cavidade abdominal, tá? Eventualmente, se existe uma ruptura de peritônio ou se existe alguma alteração no peritônio, parte das alças intestinais, elas podem adentrar esses orifícios formados e aí elas ficam encarceradas dentro dessas regiões. Isso seriam, então, hérnias internas. Hérnias externas. Saco herniário para fora da cavidade abdominal. Então, isso pode acontecer no umbigo, no escroto. Às vezes, o escroto do animal aparece extremamente inchado. E isso está ocorrendo porque tem parte de alça intestinal ou de algum órgão presente lá dentro. Hérnias inguinais, hérnias diafragmáticas, prolapso retal e deiscência de suturas abdominais com eventração, tá? Relativamente comum isso daqui. Então, tem que tomar muito cuidado no momento de fazer as suturas, suturar cada camada do corpo do animal isoladamente. Então, cada camada eu me refiro o quê? Você tem a pele, você tem o subcutâneo, você tem a musculatura, você tem o órgão que você estava trabalhando. Então, você tem que fazer sutura em todas as camadas que você rompeu, justamente para evitar a deiscência e possíveis eventrações de órgãos. Essa imagem aqui está mostrando, isso aqui é cavidade torácica, isso aqui é pulmão, o coração está aqui, embaixo disso aqui. E isso daqui é estômago. Então, o estômago do animal passou por uma hérnia diafragmática e veio parar na cavidade abdominal. Na cavidade torácica, perdão. Então, óbvio, né? Esse animal veio a óbito porque o pulmão dele e o coração completamente comprometidos devido a essa herniação. Então, pode acontecer.
Vôlvulos e torções, comum também em equino, né? Tudo que é intestino, põe o equino na jogada. Então, o que é isso? Resulta na compressão das veias e artérias mesentéricas. Vôvulo é isso daqui, ó. Então, quando a gente tem um nozinho da alça intestinal, então a gente tem um segmento da alça, esse segmento ele se enrola e torce. No que ele torce, os vasos sanguíneos da região ficam obliterados, né? E normalmente o que acontece? Os primeiros vasos sanguíneos que se obliteram são as veias, porque as veias são mais delicadas, né? Então a gente tem uma obstrução da veia. Como a artéria, ela tem uma parede mais espessa, ela não obstrui completamente o fluxo arterial. Então o que vai acontecer? Continua chegando sangue no intestino, mas o sangue não está saindo. Então a gente tem uma congestão enorme desse órgão, ele fica repleto de sangue. Por isso essa alteração tão intensa da coloração, como está sendo mostrado aqui na figura, né? Uma alteração muito intensa de cor. Então o segmento afetado, normalmente ele vai necrosar e vai ficar congesto, repleto de sangue. Tem que se avaliar a viabilidade após a ressecção do tecido necrosado, tá? A viabilidade das porções que você vai manter no corpo do animal, né? Para ver se a movimentação dessa região tá normal, para ver se você não tem que tirar uma área maior para você permitir o retorno do funcionamento normal desses órgãos. Como que esses vôlvulos acontecem em equinos? Nessa situação aqui. Equino, ele tem mania de se espojar, né? Então, muitas vezes ele tá super animado, ele tá brincando e ele fica se espojando. Ou ele faz isso quando ele já tá com cólica, né? Então, esse tipo de atitude do cavalo, ele leva a torção do órgão pelos movimentos mecânicos que ele está executando. E aí leva a torção. Daí a gente tem o desenvolvimento do vôlvulo intestinal. Quando a gente vai fazer a necrópsia desse animal ou durante o procedimento cirúrgico, a gente consegue ver exatamente a região do órgão que foi torcida e a região que está afetada separada da região que não está afetada. Então, do lado mais claro aqui, a perfusão do tecido está normal. Agora, do lado que está escuro, observem que o órgão está bem vermelho, então ele está bem congesto, muito sangue preso ali dentro, e esse órgão já está também passando por processo de necrose devido à isquemia que ele sofreu. Então, se a gente encontra um animal nesse estado, e a gente está fazendo a cirurgia dele, ele ainda não foi a óbito, né? A gente pode fazer a ressecção dessa parte do cólon e fazer a anastomose dessas duas porções aqui, o ligamento dessas duas porções. E aí, ver como fica a sobrevida desse animal, tá? Existe chance, sim, dele se recuperar e continuar a vida dele normalmente. E por último, eu acho que é o último que eu trago, eu trago aqui doenças vasculares que também podem acometer as alças intestinais dos animais. Normalmente, essas doenças vasculares, elas estão associadas com parasitas, com infecções parasitárias. Então, aqui no equino, Strongylos vulgaris é um dos que mais acometem. Por quê? Porque tem fases larvais que essas larvas vão migrar através das veias mesentéricas até a artéria mesentérica, onde ela tem uma quantidade de nutrientes mais elevada. E essas larvas ficam na artéria mesentérica, vivendo e proliferando, e elas vão degradando essa região da artéria, formando o que se chama de enterite, vasculite, uma alteração, uma inflamação vascular. E aí, posteriormente, essas larvas migram através de outros vasos sanguíneos mesentéricos para as alças intestinais para serem eliminados nas fezes, né? Então, causa uma arterite da artéria mesentérica, causada pela migração das larvas, em diferentes estágios de desenvolvimento. Claro, vai causar cólica muito intensa e isso pode levar à morte do animal se persiste por um longo período, tá?
altera fluxo sanguíneo, altera absorção de nutrientes, distribuição de nutrientes, e isso vai levando o animal a um quadro de debilidade, emaciação, que podem levá-lo, então, até a morte. Essa migração também dessas larvas, vocês podem imaginar, essas larvas migrando para os vasos sanguíneos, elas saem da luz intestinal e migram para os vasos sanguíneos. Junto com elas, elas estão levando um monte de bactérias, né? Então, podendo levar o animal também a um quadro de septicemia, por exemplo, tá? Então, se instala todo um quadro clínico nesse animal bastante grave. Beleza, pessoal? Dúvidas? Beleza. E nossa surpresa com a Jéssica? Ah, calma, respirem. Que daqui a pouquinho vai surgir. Deixa eu ver aqui. A gente tá ansioso, Pro. Vocês estão, né? Vocês estão tudo carente, isso sim. Prof, jura que a gente é ansioso, né? É mesmo, professora, falta abraços. Ah, eu sei, eu também tô sentindo saudade. Deixa eu parar a gravação aqui. Pode falar, Mandinha.